E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se segurem nas cadeiras, porque na madrugada de hoje o Metrópolis revelou com exclusividade um documento secreto que aponta que o governo Lula ignorou um protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no dia 8. E, gente, isso poderia ter evitado o pior. A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso e não paramos por aí, porque a Folha de São Paulo ontem também trouxe uma nota onde um inquérito militar aponta erros por parte do governo do Dilma em torno do dia 8, que vai na mesma linha do documento que o Metrópolis apontou. E não paramos por aí. A Veja trouxe uma nota onde também fala sobre as movimentações dos governistas para auxiliar o ministro da Justiça e Segurança Pública a não revelar as imagens das câmeras de segurança do que se passou nos arredores e nas instalações do ministério. O que é que está acontecendo nesse país? Tem muita coisa, a gente vai falar também das CPIs, voltam todas hoje, MST, ONGs. Depois vamos falar do caso que envolve segurança pública, que ocorreu no dia de ontem. Quero mostrar para vocês o posicionamento do governo, do consórcio, de Bolsonaro, de Tarcísio também, trazer algumas informações a mais. Depois vamos falar também da carreta furacão, porque o MST voltou a invadir a Embrapa, vejam só que coincidência. Temos que também falar sobre o Juscelino Filho, ele que foi inocentado, né, pela Conselho de Ética aí da Presidência da República, né? Quem esperava algo diferente, mas ainda assim temos que comentar mais algumas coisinhas, falar sobre algumas críticas que o Dilma está recebendo no âmbito da esquerda e mais umas besteirinhas, para depois entrarmos no último tópico. Quero falar sobre o Lira, concedeu entrevista ontem para a Roda Viva, falou de semipresidencialismo, tinha umas notícias sobre isso também. Quero falar sobre a entrevista do Valdemar, reforma tributária, que o Valdemar andou falando, e mais algumas coisas. Mas vamos que vamos, que antes de falar do documento, só isso daqui, só para avisar, vai que vocês não saibam, hoje voltam todas as CPIs. Tem sessão de tudo. ONGs, MST, dia 8. E aí a CNN nos avisa que a CPI do MST vai estar batendo um papo com o Gonçalves Dias, vai poder ficar calado. Mas eu espero que ele fale alguma coisa, porque senão vai ficar muito estranho. E eu acho que a turma vai questioná-lo, né, sobre diversas coisas. Seria muito importante que ele contasse tudo que tem aí, né, envolvendo a BIM, MST, alertas que o governo Lula recebeu, não recebeu, sobre as atividades deste grupo do barulho. E a CPI das ONGs retorna com o depoimento da deputada Silvia Wayampi, deputada do PL, indígena lá do Amapá. Eu acho que ela também tem algumas informações interessantes sobre os de verbas, fundos, né, dessa turminha aí, ESG, Pacote Verde. Ambas eu acho que vale a pena. E também temos hoje a CPMI do dia 8 com o Saulo, que também vamos falar dele. Mas antes, vamos lá. Quando eu vi isso daqui, eu falei, não é possível, rapaz. Não é possível. O que é que está acontecendo aqui? A Rede Globo, nesse momento, já deve estar entrando em campo ou para passar pano ou para abafar o assunto, né? Se for abafar, não vou falar nada e fingir que ninguém sabe disso daqui. Mas essa nota do início até o fim é uma coisa, assim, absurda. Ela se conecta com a matéria da Folha de São Paulo, que a gente já vai comentar na sequência, e já começa com a sua manchete. Documento secreto. Governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Eu falei na introdução, né, supostamente ignorou. Não. O Paulo Capelli afirma com todas as letras. Subtítulo: documento secreto revela que governo Lula, não é o governo estadual, Lula, ignorou o plano escudo, protocolo de defesa do plano que o GSI deveria ter acionado no dia 8. Aí começa. Um documento do GSI, da presidência, revela que o governo Lula ignorou o protocolo de defesa que deveria ter sido acionado no dia 8 de janeiro. E aí esse documento, ele foi elevado ao grau de sigilo secreto após as depredações com segredo de 15 anos. Uai, mas pera aí, pô. Isso aí fica meio estranho, né, gente? Coloca o sigilo, depois que teve a confusão, coloca sigilo de 15 anos pra ninguém saber o que tem nesse documento. Ai, hein? Esse Dilma tá demais. O plano escudo determina os procedimentos que o GSI deve adotar em situações de risco ao Palácio do Planalto.
Por que o governo Lula colocou esse documento com 15 anos de segredo? O que é que o governo tem a esconder? Mas vamos continuar, porque a nota vai comentar sobre isso. A CON teve acesso ao protocolo e constatou que as diretrizes foram negligenciadas pelo governo. Para evitar as invasões, o Plano Escudo estipula, por exemplo, a atuação conjunta das tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, que é o BGP, o Batalhão de Polícia do Exército, que é o BPE, 1º Regimento de Cavalarias das Guardas, né? 1º RCG. Só que no dia 8, porém, apenas o BGP estava de prontidão quando o palácio foi invadido. Onde estava o BPE? Onde estava o 1º RCG? O protocolo determina ainda a formação de 4 barreiras de contenção para evitar que as pessoas invadam. Para evitar o acesso dos invasores ao Planalto. As chamadas linha branca, verde, azul e vermelha, né? Você vê até pelas cores, vermelho seria a última, seria algo assim, rapaz, muito sério. Cruzou a linha vermelha aí só o Batman. As linhas brancas e verdes são compostas por policiais militares do Distrito Federal, que devem ser posicionados seguindo orientação da Coordenação Geral de Segurança de Instalações do GSI, que é o Ministério do Dilma. Ou seja, se o Plano Escudo tivesse sido acionado, o governo federal deveria ter orientado as tropas da PM do Distrito Federal, o que não ocorreu. Lula! Agora reforçada pela versão do documento secreto, pela revelação do documento secreto, a falha havia sido admitida pelo próprio Gonçalves Dias quando ele participou, prestou seu depoimento à CPI do Distrito Federal. O general do GSI, Carlos Penteado, foi ao meu encontro. Perguntei a ele por que o bloqueio da frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela PM do Distrito Federal, não havia sido montado. Aquele era o bloqueio do Plano Escudo do Planalto e tinha que estar montado, disse o Gonçalves Dias. Penteado era, à época, secretário executivo do GSI, número 2 na pasta. Gonçalves Dias assume que não estava montado. O que é que está acontecendo? E por que esses documentos receberam um sigilo de 15 anos? Prevendo que as linhas branca e verde possam ser devassadas, o Plano Escudo determina outras duas barreiras na calçada e na porta do Palácio do Planalto. As linhas azul e vermelha, essas 2 camadas, compostas por militares do Exército, sequer chegaram a ser formadas no dia 8, como relatou o major do GSI, José Eduardo Natali, flagrado dando água aos invasores. Então, até o momento, nós sabemos que houveram diversos alertas da BIM, que são as mensagens, e o Saulo vai estar hoje na CPI para falar disso, Espero que ele explique muito bem, não fique em silêncio. Documento secreto, Gonçalves Dias assumindo essa falha, apontando aí para o Penteado. O Natali também confirmando que não teve a formação dessas linhas. O que mais que a gente pode pontuar aí? Mais coisas engraçadas que ocorreram e que a gente até agora não tem explicações. Mas vamos continuar. A Polícia Federal. Natali disse que as 2 linhas de proteção da PM já haviam sido rompidas quando o Exército chegou e que, devido ao número de manifestantes, a 3ª linha também foi rapidamente rompida. O Plano Escudo estipula ainda que cabe ao Departamento de Segurança Presidencial determinar o efetivo nas portas do Planalto. A quantidade pode variar de um pelotão a um batalhão. Ainda de acordo com o protocolo, todos os batalhões têm de estar de prontidão em tempo médio de 25 minutos após acionados. Cabe à Coordenação Geral de Operação de Segurança Presidencial, órgão do GSI, acionar e coordenar o Plano Escudo. E como eu falei para vocês, não para por aqui, porque muito do que está sendo relatado aqui, com exclusividade, do Paulo Capelli, está presente na matéria da Folha de São Paulo, saiu no almoço de ontem, sobremesa, na verdade, 1h, que diz que inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula no dia 8. E é difícil você olhar para toda essa situação assim, você não precisa ser de direita, você não precisa ser apoiador de Bolsonaro, porque já tiveram tantas manifestações, mas tantas manifestações, assim,
não é pra falar assim, você tá querendo falar o quê? Então que essa manifestação foi diferente? Tinha alguém com segundas intenções? Não quero falar isso. O que eu quero falar é que ao longo da história brasileira, não tô falando só dos últimos 4 anos, não. No longo da história brasileira, diversas manifestações aconteceram. E o que nós vimos foram pessoas que não tinham nenhum tipo de ferramenta, né? Não estavam organizadas, que foram lá. Era vídeo assim, besta, a senhora saindo do banheiro falando que fez o número 2. Umas coisas assim que você fala, bicho, olha o que tá acontecendo. Não era nenhum grupo treinado nem nada que entrou. E ninguém conseguiu barrar esse grupo. Não eram pessoas treinadas em defesa pessoal, né? Artes marciais. Não, nada disso, gente. E a segurança pública, tanto federal quanto estadual, não conseguiu dar conta dessa situação de impedir essas invasões. Com alertas da BIM que não chegaram, né? Não chegaram a quem deveria. Não foi pelos meios corretos. É beleza. A Folha diz que o inquérito policial aberto para investigar os militares, que deveriam ter protegido o Planalto, livrou as tropas de culpa e apontou indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial que integra o GSI. Exatamente esse último que eles estão falando, né? Operação Segurança Presidencial. A apuração concluiu que, se houvesse tido planejamento adequado no início do governo do Dilma, seria possível ter evitado a invasão do palácio ou minimizado os estragos. O inquérito afirma que, no âmbito do GSI, resta evidente que o planejamento, o acionamento e o emprego das forças no tocante às ações ligadas à manutenção da integridade física do Palácio do Planalto e adjacências cabe à Secretaria. Cabia à turma do Dilma. O relatório destaca, de acordo com o protocolo que define as ações do GSI e do Comando Militar do Planalto na defesa do Palácio, competia ao DSEG acionar o deslocamento da tropa de choque. Também era obrigação da Secretaria buscar informações indispensáveis ao planejamento de ações preventivas junto à BIM e aos órgãos de Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o que não foi feito. E informação a BIM tinha. Informação a BIM tinha. Então, a tese do a BIM não enviou as informações pelos métodos adequados cai por terra. Porque a Folha de São Paulo diz assim, não é que ele deveria ter mandado nos métodos corretos. Era obrigação de vocês terem ido atrás da BIM. E vocês não foram. Quem tá falando é a Folha, né? No dia 6, uma sexta-feira, o GSI previu situação de normalidade no fim de semana, como mostrou a Folha, né? A BIM diz que o ex-ministro recebeu 11 alertas do dia 6 até início dos ataques. Então, o GSI falou uma coisa e a BIM estava avisando outra. A título de comparação, o inquérito da PM constatou que o número de militares no dia 8 era menor do que 31 de julho do ano passado, que a Folha de São Paulo diz que Bolsonaro convocou manifestantes contra o judiciário. Na ocasião, a segurança do Planalto havia sido reforçada por 110 homens, o equivalente à subunidade ou 3 pelotões. No dia 8, o comando militar enviou apenas um pelotão, 36. Complicado, hein? Um terço. Desta forma, é possível concluir que, sendo realizado um planejamento das ações de segurança adequado, com acionamento de valor de tropa suficiente, a execução das ações de segurança por parte das tropas do CMP teria melhores condições de êxito. Nesse sentido, a invasão ao Planalto poderia ter sido evitada ou minimizando os danos patrimoniais sofridos. E a nota meio que sincera, depois colocam lá, né, as falas do GSI, que diz que estão apuração interna e papo, só encheção de linguiça. Mas a Folha ainda traz mais umas informações que falam o seguinte, que o inquérito afirma que, devido à falta de planejamento, as tropas em campo não tinham condições de reagir à investida golpista. Por isso, diz que não foram encontrados, né, crimes por parte deles. No outro vértice, conclui-se que há indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, a DSEG, quanto à invasão do Palácio do Planalto, considerando que houve falha no planejamento e na execução das ações. Imagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto durante a invasão mostram não só o baixo número de homens no local, mas também a falta de comando.
A entrada principal do prédio ficou desguarnecida por cerca de 45 minutos. Tinha ninguém. Quando não tem ninguém, é quase um convite, né? Quem nunca viajou, deixou a luz ligada pra achar que tinha gente em casa e não invadir? Pelo menos isso, né? Botar um cachorro. Ah, Lula, 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 Lula. E aí, pra falar um pouco disso daí, é capaz até dos deputados hoje, ao longo da sessão, quem sabe pegar essas informações que saíram nas últimas horas, perguntar alguma coisa pro Saulo, né? Tá lá, aproveitar, tem tempo? Saiu aí 3 da manhã, antes do Capelli. E aí a CNN conta que o ex-diretor da BIM pede ao Supremo, né, pra ele poder falar em sessão secreta. Engraçado, né, gente? Por que não pode ser pública? Por que não pode ser pública? Porque o senhor Saulo, o ex-diretor da BIM, porque ele tá pedindo pro depoimento dele ser prestado para a CCAI, que é a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, a portas fechadas. Por que ele pede isso? E mais, ele é representado no pedido por quem? Por 2 integrantes da AGU. Da AGU do Dilma, né? Olha que coisa engraçada. O que é que o Saulo não quer falar em público? Que precisa ser a portas fechadas? Isso só vai ficando cada vez mais estranho. A gente já tinha comentado sobre a questão das imagens. Tem uns 3 dias que a gente falou sobre isso. E olha só. A batalha do grupo de Flávio Dino para ocultar as imagens do dia 8. Quem não deve, não teme. É o ditado popular. O Ministério da Justiça rejeitou na última sexta encaminhar a CPI que investiga os atos do dia 8 a íntegra das imagens registradas nas câmeras de segurança instaladas nas áreas internas e externas da pasta. Não pode ver o que está acontecendo dentro do Ministério, é super secreto. Antes da negativa, foi travada uma empreitada que mobilizou a tropa governista e contou inclusive com a pressão sobre membros da cúpula da comissão para que as gravações não chegassem ao Congresso. Eles não queriam. E nesse meio tempo, a turma do Dilma se atrapalhou, não viu, porque fizeram a votação em bloco. E tá ali, ó. Em junho, uma série de requerimentos de acesso às imagens, apresentada por deputados e senadores de oposição, foi rejeitada em bloco, após uma manobra da base governista. Porém, no último mês, né? Ou seja, no último mês não, que hoje é dia 1º? Hoje é dia 1º, é isso mesmo. No último mês, no caso até ontem, julho, pedidos com o mesmo teor acabaram aprovados numa votação feita a toque de caixa, né? A imprensa já tá com raiva. Não foi a toque de caixa, também foi votação em bloco, do mesmo jeito. Você percebe? Deixa eu ver quem escreveu essa nota. Marcela Matos. Na hora de votar em bloco para ajudar o governo, não, é votação em bloco. Na hora que você vota em bloco e prejudica o Lula, é toque de caixa. Você vê como são as coisas, né? É o consórcio. Desde então, conforme foi relatada a reportagem, dias antes da recusa do Ministério, parlamentares governistas vinham pressionando para que Arthur Maia revogasse a aprovação dos requerimentos, mas ele não fez isso. De acordo com parlamentares, um desses pedidos foi feito por Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, o estado do Flávio Dino, né? Aliado de primeira hora do ministro. Ele chegou a ocupar 2 secretarias de Estado quando Dino era governador do Maranhão. Enquanto os governistas tentavam reverter a aprovação dos requerimentos, o Ministério da Justiça chegou a encaminhar à CPI no último dia 24 um pedido de dilação do prazo para o envio da resposta, em razão da quantidade de requerimentos recebidos por esta pasta, mas, no final do dia, na sequência, o Ministério negou o envio das imagens sob o argumento de que já está em andamento a investigação criminal sobre o dia 8, o que impediria o compartilhamento dos dados. Mas que conversa, hein? Mas que conversa! Eu não sei, mas parece que quanto mais mexe, pior fica para a turma do Dilma. E aí você lembra de algumas notas sobre questões internacionais, como todo mundo entrou em campo, como foi a festa da democracia. Dilma. Eu espero só que as investigações ocorram da forma que elas merecem. E aqui já fazendo um link para o próximo tema, pra gente falar que teve aí, né, em São Paulo, nas últimas 50 horas, desde o final de semana, que começa aí com o caso do policial que perdeu sua vida. Vejam só,
O mesmo Flávio Dino que negou as imagens é o mesmo Flávio Dino que agora quer as imagens. Ele quer para ele, não ligado ao dia 8, né? Dino pede uso de imagem de câmeras em uniforme e investigação sem interferência no Guarujá. Mas na hora do Dino ceder as imagens das áreas externas e internas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aí não pode. Aí ele nega. Aí os governistas trabalham para não deixar que os requerimentos sejam aprovados. O PT e suas inconstâncias, suas hipocrisias. Mas é do amor. É tudo com muito amor. Flávio Dino defendeu nesta segunda uso de imagens nas câmeras e uniformes dos policiais para esclarecer o que aconteceu durante a mega operação de força de segurança na Baixada Santista. Ele disse ainda que espera a investigação independente do caso sem interferência. Beleza, ministro? Beleza. E vamos falar um pouco desse caso. Tomou conta de todas as redes sociais no dia de ontem. Caso lamentável. É triste de ver que a grande preocupação da imprensa e do ministro também se deu depois da reação policial, né? Final de semana, quando o cara perdeu a vida, o cara tá com a galera do lado do mal, né? Do mal não. Do lado dos os manos, tinha um guarda-chuva, aquele que tem uma luneta, que eu acho que nenhum cidadão tem como comprar, né? Eu acho que ninguém tem como, não sei como ele chegou, não sei, né? A turma que tá tão preocupada com os CACs, devia estar preocupada com isso também, enfim, aquele com a luneta, tirou a vida do policial. Todo mundo em silêncio. Ninguém falou nada. Nada. A polícia reagiu. Nossa senhora. Agora você vê qual foi a tônica. Flávio Dino comentou a operação. Houve uma reação imediata que não parece neste momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Estou tocado. Aí vem o outro petista, o outro ministro. Não podemos utilizar isso como forma de agredir, de violar o direito de outras pessoas. No caso aí, não pode não, o que aconteceu com a polícia não permite. Meu Deus do céu, os manos, gente, os manos. O direito dos manos tá demais. Por outro lado, esse daqui não fica em cima do muro, mas por nada. Esse daqui, se tem alguém que não fica em cima do muro, é cidadão, ele não se aguenta. E eu acho que ele tá certo. Ele fala assim, ó, mente de Lula quer investigar a polícia de São Paulo por ter sido agressiva na caçada ao bandido, né, que tirou a vida do policial. Não precisa ser um expert para entender os motivos da reclamação, palavras de Bolsonaro, de mais um cupincha do descondenado. Reação imediata que não parece proporcional ao crime cometido. Aí, o Tarcísio, eu gostei de ver, concedeu uma coletiva, colocou lá o dele Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, deve ter ali o chefe da PM, deve ser alguma coisa ligada à Polícia Civil, chuto eu, ou alguma outra coisa ligada à Segurança Pública, e o Tarcísio falou, não podemos sucumbir às narrativas. E eu acho o seguinte, que com certeza tem uma narrativa, sabe? Não é que eu acho, não, eu tenho certeza. Primeiro, com base no que eu acho que tem algum tipo de narrativa rolando, né, do Direito dos Manos. A turma da esquerda começou a divulgar um videozinho, gente. Ô, rapaz, você precisava ver, cabelinho na régua, todo arrumadinho, né? Até lavou o rosto, falando, Tarcísio, Derrite, parem o que estão fazendo, não façam isso, coitado da comunidade, sabe? Tentando levar para o apelo emocional. Isso aqui é uma... Não faça... Tá massacrando. Não faça isso com a gente. Aí o que é que se descobriu horas depois? Na verdade foi revelado. Tá aqui, ó. O advogado orienta o suspeito, não suspeito, a gravar um vídeo antes de se entregar. E o próprio advogado falou, não, fale isso, fale aquilo outro. Cite nominalmente o Tarcísio. Cite nominalmente o Derrite. E aí vai lá, o mano, com aquela cara lavada. Somos vítimas da sociedade, Tarcísio. Não faça isso com a gente. E tava lá já a imprensa. Sakamoto.
Olha a palavra que ele utiliza, né? Rapaz, eu nem vou ler. Eu só vou ler o final. Segundo Sakamoto, a justiça foi trocada por vingança. Eu tô sendo muito eufêmico, né? Porque o que ele escreveu é muito... Eu me recuso a ler. Tá aí pra quem quiser. Aí vem o Jamil Chad. Saudade da época que a esquerda falava que o Jamil Chad era um porta-voz da OTAN. ONU alertou o Brasil sobre, né, o que a polícia estava fazendo dias antes de ação no Guarujá. Ô, rapaz. Por que a gente não foi ouvir a ONU, né? 10 manos a menos. Ou foi 8 manos a menos. Mônica Bergamo, sempre dando espaço aí na sua coluna para os melhores dos melhores dos melhores. Comissão Arnes se diz perplexa com reação de Tarcísio à operação em Guarujá. Nossa. O governador se declarou extremamente satisfeito com a ação. Estão perplexos. Vala-se Corrobo. Os PMs não promovem a segurança pública no Brasil. Não. Só terror pra tudo que é lado. Não tá claro, gente, que tem uma coisa errada acontecendo nesse país? Uma inversão de valores gigantesca. Tá claro que tá acontecendo. Tá claro. Não existe uma preocupação por parte do consórcio, por parte do governo federal em relação à questão de segurança. Isso não é de hoje. Quer ver uma coisa que eu digo pra vocês? Isso eu falei no Talking Show. Falei lá no Talking Show, num dos vídeos dos últimos 5 dias. Comecei a falar lá no Talking Show do Bukele. A imprensa brasileira tá falando do Bukele de forma mais constante. Quem é o Bukele? Você não sabe quem é o Bukele? Eu digo agora. O Bukele é o presidente de El Salvador. Ele vem tomando medidas enérgicas há alguns anos contra a turma do mal, o que fez o país se tornar basicamente a Suíça em termos de segurança pública nas Américas. Talvez seja um dos países mais seguros hoje em todas as Américas. E o índice de aprovação do Bukele está nas alturas. No que diz respeito à segurança pública, assim, é aprovação ou é 96% ou é 91%. Só que aí tá os zongueiros. Os zongueiros estão falando que os direitos humanos estão sendo violados. Não pode. A ONU está reclamando. E o consórcio brasileiro também está reclamando, falando que isso é um absurdo. Porque é a preço de que isso está acontecendo? O Estado democrático de direito está sendo vilipendiado. Para quê? Para garantir que as pessoas fiquem vivas? Isso é um absurdo. Você acha que preservar pessoas é mais importante que preservar o Estado democrático de direito? Se você pensa isso, você é um antidemocrata. Você, no mínimo, é um antidemocrata. E nesse país, não aceitamos antidemocrata. É cadeia. No mínimo, né? Como é que bota no tornozeleira eletrônica? Aí vem a Globo. Essa é sensacional. Olha a manchete. Sobre o Tarcísio. Letalidade da PM sobe 26%. Essa é a manchete. Aí tu pega a nota para ler. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou do primeiro semestre que as forças detiveram um total de 95.394 pessoas. Ou seja, prenderam 8,4% mais do que no mesmo período do ano passado, né? Prendendo mais gente. De todas essas detenções, em 99,76% das ocorrências, olha isso, gente, 99,76% não houve registro de óbitos em confronto. Os números, segundo o órgão mostram que a principal causa que leva alguém a perder a vida decorrente de intervenção policial não é a atuação da polícia, mas sim a opção do confronto feita pelo infrator. Eu acho que é isso que o Tarcísio quer falar quando ele diz: não caiam em narrativas. 99,76%. Eu estou perplexo com o Tarcísio, diz a Comissão Arnes. Os amigos do Sérgio Moro, né? Comissão Arnes. Moro é muito amigo do Flávio Arnes. Aí você vê o cara do... Não, a polícia não faz segurança pública. 99,76% tem problemas. O problema é a polícia. O problema é a polícia.
Tá mais do que claro que tá acontecendo neste país. Tá mais do que claro. E tem que ser verbalizado. Não é verbalizado nas redes, não precisa. É só mostrar isso. Eu acho que do jeito que eu tô falando aqui, qualquer pessoa olha e fala, eu entendi. Só trazendo as notícias. Só assim, ó. Você pega aqui, ó, bate o print, mostra pro teu amigo e fala, ó, irmão, liga isso aqui. Vê essa manchete. Você só mostra pra ele. Aí você bate o print aqui também, ó. Mostra pra ele. Só o print. Me corta. Me corta. Porque o cara não fica olhando pra minha cara. Bota só os quadradinhos. Que aí é bom. Na hora de compartilhar. Não precisa me compartilhar, não. Só os printzinhos ali, ó. Bate a foto, mostra. Sempre faço o vídeo assim, ó, com os cuidadinhos. Olha que print bem batido. É pra facilitar pra vocês na hora de bater o print, mandar pra alguém. Pra conseguir o cara pegar, ler a notícia. Sempre me preocupo com isso, né? A qualidade, o tamanho da letra. Fica fácil, gente. Ajudando vocês, né? Trazendo informação. E sempre da grande imprensa. A grande imprensa, o grande consórcio de imprensa do Brasil. Vamos falar que é fake news? Não, tá aí, ó. Mônica Bergamo. De Globo, meu Deus, a Globo! Não precisa nem trazer, né? Blog, não é blog, não. Aqui, ó, Globo, viu? Globo. Aí você vê. Aqui é da Folha de São Paulo. Tá sem a logo ali, mas aqui é da Folha de São Paulo. Conheço o jornal digital deles, que tem aquele negocinho ali embaixo, ó. Preto, amarelo, meio rosa, azul. Isso aí é padrão Folha de São Paulo. Arco fica sem postes de luz. Entrada do Leonardo Coutinho. Alvo de ladrões, postes com painel solar que custam quase 100 milhões de reais aos cofres públicos. É o seu dinheiro, 100 milhões do seu dinheiro estão sendo retirados agora pela própria concessionária que administra o arco metropolitano, trecho da BR-493 entre Caxias e Itaguaí. Não há prazo para instalação de nova iluminação. Por quê? Porque estão roubando, porque tem, né, o painel solar em cima, tem as luzes, tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, além de você perder o seu dinheiro, que é o seu imposto que está sendo gasto nisso daqui, você tem uma rodovia que não tem iluminação, tornando a rodovia muito mais perigosa a diversas coisas, não só no dirigir, como você vê alguma coisa na pista, etc e tudo mais. O Leonardo Coutinho diz, né? O pessoal teima em reconhecer, mas o Brasil tá no nível de conflito tipo na Europa. Mas na Europa tá bem claro o que tá acontecendo, né? Tem dois grandes blocos, países brigando assim. No Brasil não, é interno. Mas tá tudo bem. O problema é o Tarcísio, tá perplexo. Nesse âmbito, só uma noticinha rápida, eu vi aqui, eu não acredito, não, eu só acreditei porque é o Ramagem compartilhando. E agora PT? Ramagem compartilha falando que um suposto mandante, lá no caso, a vereadora, é esse cara aí, né? Tá com essa senhora aí na camisa dele, né? Esse adesivo aí, começa com Dil, termina com Mar. Dilma, né? Mas tá de boa, tá de boa. Não vamos comentar sobre isso, não. Vamos continuar. Vamos continuar pra falar da carreta furacão. Olha aí. Bate o print. Olha que print gostoso pra tu mandar pro teu amigo, então. Manda teu amigo eleitor de centro. Integrantes da MST ocupam área da Embrapa em Pernambuco às vésperas do evento Semiárido Show. Essa é a segunda vez que a área é ocupada, né? Ainda trouxe o print que disse. Não é invadida, é ocupada. A Globo, tá, para apoiar o MST, nunca invade, é ocupação. Quando a ordem judicial determinou a saída do grupo. Durante a tarde, o governo deixou o local após conseguir agendar reunião com o governo federal. Aí, essa notícia de cima. O MST invade. E o que é que o governo Lula faz? O ministro de Lula minimiza a nova invasão. Foi protesto. Tá vendo aí, né? Esse é o tratamento que o Lula e seus ministros dão pra turma do MST. Isso aqui eu só quis trazer rápido, a gente já tinha comentado sobre isso. Isso aqui saiu primeiro na Veja. Foi uma matéria do Hugo Marques. E agora a Globo também trouxe, né? Nomeado por Lula, a superintendente do INCRA cita a ocupação do MST como experiência profissional em currículo. Nunca é demais lembrar, ainda mais quando é a Globo divulgando. Mas vamos continuar. Veja só como são as coisas. Essa nota aqui do Nicolas Chores, eu ainda acho que ele fez uma certa desinformação, talvez até fake news, o jornalista da Veja. Com base no que eu digo isso, se liga. Comissão de Ética da Presidência
arquiva processo contra o Juscelino. Qual processo? O uso do avião da FAB para em evento de cavalos. Fala assim, ó, a Comissão de Ética arquivou ontem o processo que investigava Juscelino por ter ido a um leilão de cavalos durante uma passagem a trabalho. Olha o que tá de verde. De vários dias por São Paulo. Vamos de novo. Durante uma passagem a trabalho de vários dias por São Paulo. Nossa, ele trabalhou vários dias. Aí você fala, pô, bicho, o cara trabalhou vários dias? Aí porque nesse intervalo ele foi no leilão. Vocês estão querendo ir pra cima do Juscelino por causa de um leilão em vários dias? Mas eu acho que isso é fake news. Eu acho que isso é fake news. Vinculado à presidência da República, o colegiado, que inclusive o Dilma, retirou pessoas que tinham mandato, que estavam no governo Bolsonaro, que foram indicadas pelo governo Bolsonaro. O Dilma tirou para botar os parce, os amigos, os prod. O colegiado ainda analisará eventualmente o segundo processo contra Juscelino, que teve na reportagem do Estadão, revelando que o sogro do ministro, Fernando Fialho, usa seu gabinete na esplanada para realizar despachos mesmo sem ter cargo público. Mas vamos voltar, né? Por vários dias. Né? Ele viajou vários dias. Foi um diazinho só, gente. O leilão. Mas vamos olhar o Estadão, que foi quem fez todas essas denúncias. Matéria do Tássio Lohan. Comissão de Ética arquiva apuração sobre o ministro de Lula que usou o avião da FAB para ver cavalos. Juscelino viajou para São Paulo numa quinta. A Veja diz que foram vários dias. Viajou numa quinta, dia 26. Ele participou de 3 agendas curtas, que, se eu não me engano, totalizam 2h30 no estado. E a partir do meio-dia da sexta, se dedicou a compromissos totalmente privados. Segundo a Veja, foram vários dias. Vários! O Estadão, que na denúncia original trouxe a agenda do ministro, mostra que, olha, ele começa a agenda na quinta e sexta no meio-dia tá de boa, irmão. Uhul! Pei, cavalinho, bole. Vamos que vamos. Você consegue ver como são as coisas? Até na hora de noticiar um fato, a imprensa precisa mentir para proteger os ministros de Lula. É um absurdo. É um absurdo. E se você fala que é fake news, ele se dói. Não, é erro. Não é fake news, é um erro. Errou. Porque o jornalista do Conselho, ele não faz fake news, ele só erra. Aí tá ali, né? Compromissos totalmente privados. Assessorou compradores de cavalo, promoveu um dos animais dele, recebeu prêmio em um Oscar de vaqueiros e inaugurou praça que homenageia a um cavalo do sócio. Você conseguiu contar 4 coisas? Mas a nota da Veja dá ideia o quê? Não, olha só. A nota do Estadão mostra que o cara ficou basicamente um dia, só foi um dia de trabalho, deu 2h30 em 3 agendas, um dia, foram um dia de trabalho e 4 eventos privados. A nota da Veja foram vários dias de trabalho e um leilão. Você consegue ver a vagabundagem da nota anterior? Ele voltou à capital federal apenas na segunda, mais uma vez nas asas da FAB. O voo custou mais de R$130 mil aos cofres públicos, como mostrou o Estadão. Olha como matéria, com um parágrafo, consegue trazer mais informação que toda a Veja. Para a Comissão de Ética Pública, Juscelino não usou o avião de maneira indevida. O processo foi arquivado por unanimidade. Todo mundo lá é lulista. E lulista apoia lulista. Lulista segue lulista. Tá aí, gente. É o Brasil. Aí, lulista segue lulista. Mas, venham batendo também na tecla para vocês, existem já alguns traços, alguns sinais de ruptura dentro da bolha da esquerda. Elas são notórias, elas estão sempre acontecendo. Eu sempre vou seguindo alguns perfis em específico, porque eu acho que eles resumem bem, mas eu podia pegar essa postagem de várias outras pessoas. Mas alguns se posicionam de forma um pouco mais, como posso falar, precisa. Eu falo para da esquerda mesmo. Por exemplo, ontem eu vi a Paula Schmidt falando exatamente o que está nesse tweet ali no meio. Que é assim, deletei uma resposta que postei sobre esse tal Farinazo. Eu vi a Paula Schmidt falando a mesma coisa. Na verdade, em resposta a esse tweet. Eu podia trazer a Paula Schmidt? Podia. Mas para trazer um perfil da esquerda mesmo, para mostrar para vocês quais são as críticas. Inclusive porque são eles falando dos seus próprios coleguinhas.
E o que pode, inclusive, ajudar vocês na hora de tecer alguma crítica ao governo Lula de forma mais precisa e de forma que vai incomodar a base dele. Olha o que diz a gringa Brasília. Percebo que o contra-ataque à CPI das ONGs, disseminado nas redes pela turma pseudo-progressista, é mostrar que as ONGs operam no Brasil há tempos, então não tem nada de novo. Mas eles omitem o principal. A turma da esquerda omite o principal. Na hora que eles criticam a CPI das ONGs, o que está acontecendo no Brasil, eles omitem o quê? Que o governo Lula deu todos os cargos importantes da Amazônia para a turma dos Estados Unidos. Leia-se, né? Os neoliberais, os imperialistas. Ela tá falando isso no RT, no tweet dela, falando o seguinte, ó. Deletei uma resposta que postei para esse tal de Farinazo. Esse daí tá na minha mira faz tempo. O expert Bambambam nunca toca no ponto principal. O governo Lula deu todos os cargos importantes da Amazônia para pessoas das fundações imperialistas. Isso, esse expert não fala. O Farinazo é do canal... Não vou falar o nome do canal, não. Não por nada, porque é um nome polêmico. É a arte... É o nome daquele livro do Sun Tzu, né? A arte do conflito, vamos falar assim, né? Das batalhas. Começa com Guerra e termina com Ra. Mas, enfim. Esse daí... Eu já vi algum outro comentário do Farinazo, eu entendo que ela tende a falar. Ele, quando critica o que tá, as coisas que estão sendo reveladas, ele fala assim, olha o que está acontecendo, olha o que a CPI das ONGs está revelando. Ele nunca bate na tecla falando assim, ó, o Lula que nomeou essa gente. Tipo o caso da Forja do Amazonas. A esquerda vai lá e reclama. Não, temos que... É o IBAMA. Tá, mas quem foi que indicou a Marina? Quem que deixa lá, né, o Agostinho, o careca cabeludo, na frente do IBAMA? É o Lula. É o Lula. Então falta aí, né, um empenho de alguma galera. Essa crítica, ela não é só ao Farinazo. Eu já vi a turma da esquerda falar isso do Farinazo. Também falou do outro cara lá, com o Tablean. Já estão falando sobre o Rui Costa Pimenta. Porque eles seguem esse mesmo padrão. São vários influenciadores que notei que andaram tweetando a mesma narrativa. ONGs operam no Brasil há muitas décadas. E essa é a única defesa, mequetrefe, que conseguem fazer para ofuscar o fato do governo Lula ter dado cargos para as ONGs. Deve ter rolado, sei lá, um memorando da marqueteira dos democratas orientando. Aí ela traz outro exemplo, ó. Quá, não falei. Mais um exemplo de como a trupe dos democratas estão promovendo que a narrativa de que ONGs dos Estados Unidos sempre estiveram na Amazônia. Nada novo debaixo do sol. Essa CPI não tá revelando nada que a gente não saiba. Há muitos anos eles estão fazendo isso, né? Safados. E ainda com o link da matéria do Pulitzer Center e Agência Pública, ambos financiados pelos Estados Unidos. Interessante como a marqueteira dos democratas está operando em duas pautas. A Lava Jato, nada tem a ver com os democratas, tudo é culpa do Moro. Estados Unidos e as ONGs sempre estiveram na Amazônia, nada novo em ambas. As pautas são para limpar a barra dos americanos e o baile da coluna continuar. Entenda isso como? Tudo isso aqui que está acontecendo é para o Lula continuar com sua agenda de destruição nacional, uma agenda antipatriótica e ninguém ficar reclamando. Você manter a militância de esquerda alheia, cega, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E você vê essa. Imagine se isso daqui fosse feito durante o governo Bolsonaro. O chororô que iria ser por parte da turma da esquerda, gente. E o SED patrocina curso para servidores da FUNAI. Servidores da FUNAI participam de curso sobre informação e incidentes. É brincadeira? Governo americano dando aula para FUNAI. Ela diz, ó, cadê as pessoas para questionar isso? Então, são pontos para dar aquela cutucada no Dilma. Cutuca ali machuca, ali reclama, ali dói. Outro ponto que eu também, acho que eu comentei na última semana, acho que é a terceira vez que eu tô falando sobre isso. Eu leio a imprensa todo santo dia. Eu leio todas as colunas de política e vários colunistas todo santo dia. Esse tipo de nota aqui não é comum. Não é comum. E o engraçado é que assim, que tá sempre saindo, pelo menos assim, aos pares ou aos trios, no seguinte, sai a nota em um veículo e no outro, sei lá, sai no Globo e na Folha. Sai no Estadão, na Veja e do Metrópolis. Isso assim, nunca sai uma só. E é sempre
quando sai naquele dia, todas as notas falando sobre a mesma coisa. Aqui você tem a Folha de São Paulo e a Veja, ambas criticando a parte mais alta do judiciário brasileiro em torno do mesmo item: palestras. Esse negócio de palestra tá ruim, tá complicado. Ali, né? Desembargadora questiona o convite para o grande ministro. E o Ricardo Rangel escreve que no Supremo não tem conflito. Está na hora dos ministros aprenderem que quando precisam explicar que não tem conflito, é porque tem. E ele está falando de palestra. Tem muita água para rolar. E do jeito que esse governo está levando as coisas, os números que está apresentando, fortes chances do Brasil dar errado. E é nesse momento que precisamos ter, sabe, um discurso, mas não é um discurso vazio, é um discurso assim realmente coeso, conciso, um plano de nação, um plano de Brasil para apresentar e mostrar, pô, enquanto essa turma tá aí relativizando a polícia, né, batendo palma por direitos humanos, aprontando em termos da economia, a gente defende isso daqui, ó. Isso. Isso é o que a gente defende. Eu quero... Segura isso daí que eu vou falar mais sobre isso. Eu vou voltar. Eu quero falar do eleitor de centro nesse aspecto. Aguente isso daí. E como precisamos também acabar com essa conversa mole de eleitor de centro. Mas se liga. Antes de falar disso, esses dias, dia 28, tinha saído essa nota. Já tinha entrado no meu radar. A carta do semipresidencialismo. Arthur Lira pretende desarquivar a mudança no sistema político no Brasil do presidencialismo para o semipresidencialismo. Uma das justificativas do Lira, além que o sistema atual não funciona direito, etc, tudo mais, é que não existe representatividade. As pessoas não se encaixam quando elas olham para os partidos. Exatamente porque todos os partidos do Brasil, com exceção dos partidos de esquerda e o que Bolsonaro está tentando fazer com o PL, que se dependesse do Valdemar não mudava, né? Então, com o que Bolsonaro vem tentando fazer, tirando esse e o PT, PSB, PSOL, tirando a esquerda e a direita, todos os partidos são de centro. É por isso que não tem representatividade, porque centro não existe. Não existe centro. O que é centro, gente? O que é uma ideologia de centro? É o cara que vai na igreja, é casado e trai a esposa. É isso? Porque ele não é nem fiel demais, nem é, né, vida louca. Ele tá no meio termo, né? Isso é o moderado? Esse é o moderado? É o MBL, que diz que defende uma economia mais livre, são mais à direita e votam a reforma tributária ideológica do PT. Imposto do pecado e ferramentas de controle. Esse é o centro. Esse é o centro. Que diz que, não, vamos montar aqui para uma economia mais livre e faz manifestação ao lado do PSOL, PCdoB, traz o Dória. Isso é o centro. É por isso que não tem representatividade, porque não existe o centro. Isso é uma coisa que eu tava conversando com um amigo, a gente foi batendo assim na tecla e falou, rapaz, e tem algo a mais. Mas guarda aí que vai fazer muito mais sentido. A proposta do então deputado Samuel Moreira deverá voltar à discussão na Câmara depois da análise do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária. Durante o evento lá de Lisboa, promovido lá, né, por um dos ministros, o modelo português chegou a ser discutido pelos brasileiros com políticos locais. Tanto Lira quanto Pacheco gostaram do que ouviram. Os políticos, né, todo mundo gostou do que ouviu, né? Tá bom. Porque é onde eles conseguem ter algum tipo de força. Ele não tem apoio da sociedade. E aí o Lira falou sobre isso também ontem no Roda Viva. E ele deixou claro essa questão. Não tem representatividade nos partidos. Porque vocês não têm uma ideologia clara. O partido de centro, a ideologia de centro não existe. O partido existe. O que é ser um partido de centro? Não importa quem está governando, eles vão, né, abanar o rabinho. Vide o Marcos Pereira. O Marcos Pereira é um típico político de centro. Traiu o Tarcísio, traiu a igreja, traiu o Universal, né, todo mundo, todos os fiéis, colocou republicanos no colo do Lula. Ele pode até abrir mão do Tarcísio, porque se o Lula apoiá-lo para ser presidente da Câmara em 2025. Vejam só a que ponto as coisas estão chegando.
chutar o Tarcísio embora do partido, se o Tarcísio deixar ruim, só pra ele ser presidente da Câmara, com o apoio do Lula. Aí, aqui a turma moderada, né, de centro. Aqui só um assunto que a gente tá comentando, porque tá falando de pauta, né, sem presidencialismo, arquivar. Ontem eu passei por essa postagem, a gente tá comentando nos últimos dias sobre o real digital, né, moeda do Banco Central, o que ela pode fazer e pode deixar de fazer. Não é do Reginaldo Lopes, petista, um projeto para desaparecer com moeda física e tudo ficar digital? Será que o PT tem interesse também no avanço desse tipo de coisa que vem sendo feito, né? A passos largos pelo Campos Neto? Mas vamos continuar. E aqui que entra o grande ponto. Ontem Valdemar, mais uma vez, concedeu entrevista. Melhorou, mas falou besteira, viu? Mas melhorou. Principalmente no que diz respeito à reforma tributária. Falei pra vocês quando saiu aquela matéria da Bela Megali, a matéria do especialista, se lembra? Eu falei, ó, levamos lá nossos, pelo menos, aqueles 3 pontos que eu falei com você, que dependem de mim, eu vou fazer com esses pontos sendo discutidos. Artigo 43, o inciso 8º do 53, que é o imposto do pecado, e a parte de PV verde do 55. Falei, isso daí, tentar, pelo menos isso daí, né, tá fácil de resolver. Se os caras quiserem, né? Não, isso aí não vai atrapalhar a arrecadação, a alíquota do IVA. Não, nada disso. Só quero aqui mudar o texto um pouquinho, pô. Calma. Espera aí. É só vocês deixarem de maldade. Enfim, falei que Bolsonaro falou umas coisas. O Valdemar ouviu, né? Não deve ter gostado, mas entendeu. Finalmente entendeu sobre a reforma tributária, os problemas, questões ideológicas. Tanto na entrevista ontem ele fala sobre isso. E depois ele fez até um tweet, ó. Não podemos votar a reforma tributária como está. Precisa de uma mudança no Senado. Temos que discutir e fazer as alterações necessárias. Finalmente, hein, Valdemar? Finalmente. Tá entendendo. Parabéns. Só que o Valdemar também falou outras coisas. Que é aquilo ali, ó. Sobre candidato à Prefeitura de São Paulo. Não temos um candidato com potencial. Estamos estudando ainda. Vamos construir uma candidatura de centro. Que candidatura de centro, Valdemar? Gente, o que é uma candidatura de centro? O que é ser centro? Sabe por que eu quero bater nessa tecla com vocês? Por uma razão que, depois de conversar comigo e refletir, eu falei, cara, isso é um problema. A partir do momento que você fala de centro, quem gosta dessa história de centro é a imprensa. Porque a imprensa, ela tenta criar um arquétipo em torno do que é ser centro para associar centro, moderação. Se você é moderado, você é de centro. Não tem nada a ver. E aí tentam colocar o Boulos como um cara de centro. Porque o Boulos é um cara moderado, logo o Boulos é um cara de centro. Você entendeu a lógica? Assim, ó, não é que ele fala assim, o Boulos não é mais de esquerda, o Boulos é de centro. Não, você pode ser de esquerda e de centro. Aí você vira o centro-esquerda. Porque o centro hoje, ele está associado a uma ideia de moderação. E o que é que eles... Pega o melhor exemplo, a direita. Quando pegam para se referir a Bolsonaro, nem direita eles falam, nem conservador eles falam. Eles falam o quê? Extrema-direita. Ultraconservador, que dá ainda, cara, o cara passava demais do ponto, né? É um fundamentalista. Então eu acho que é importante a gente levantar essa discussão, porque todo dia é aquele papo do liberal, aquele papo do isentão, que no final você vai falar, irmão, que maluquice o que é que vocês defendem, cara? Vocês não têm uma agenda. E acabam, esse discurso ele acaba por ajudar na validação de que a esquerda é moderada, porque eles entendem, não, o Bolsonaro é moderado, o Lula é moderado, não sei quem é moderado. Logo, não existe extrema esquerda, porque todos são moderados. E ser moderado é ser de centro. Por isso que é centro-esquerda. E gera a ideia que a direita, rapaz, não tem moderação. Então, a partir do momento que a gente levanta esse discurso, começa a apontar o que é eleitor de centro. Defina o que é eleitor de centro. As pessoas verão que não existe. E a partir do momento que não existe, a gente entra naquele ponto do Arthur Lira. Representatividade. Peraí, não tem centro. Então, votar no Lira, votar no PP, é votar num cara que não carrega ideologia. É votar num cara que tá preocupado com alguma coisa que não é uma agenda. Você não sabe qual é a agenda do Lira, porque não tem agenda.
Então, nada o cara na hora de votar, isso a gente não vai conseguir atingir todo o Brasil com isso. Mas também não precisa. Você vê, sei lá, até as ideias de direita, hoje muitas pessoas não entendem muito esse conceito de direita e esquerda. Conceito de revolucionário versus conservador, conceito de globalista versus soberanista. Mas, por mais que muitas pessoas não entendam, várias pessoas hoje no Brasil sabem o que é ser de direita. Quem começou esse movimento, me perdoa. Quer dizer, quem começou pode ser qualquer um. Mas o responsável dessa onda conservadora, essa onda direita que cresceu no Brasil, aí, irmão, foi Bolsonaro. Ah, teve quem ajudou? Teve. Mas sem Bolsonaro foi o agente catalisador. Então, assim como a gente já fez em outros momentos, isso aí a gente é bom, isso a gente manja. Nosso jeitinho aqui, a gente fala uma coisa ontem em vídeo, aí vai vocês, a tia do Zap, começa batendo tecla no Twitter, fala pra um, fala pra outro, passa 6 meses, todo mundo comentando o que a gente fala, hein? Já viram isso, né? Hoje SG, você viu, ninguém fala de SG, agora todo mundo fala de SG. Na época da CPI da pandemia, ninguém sabia que era o Gabas. Passado o mês, todo mundo sabia que era o Gabas. Daquele jeito, a gente bate na tecla. Vez ou outra já vi alguma pessoa falando, né, que tem um projeto, etc. Vai de país, isso está tomando forma. Mas uns 3 meses, você não vê que a coisa continua crescendo. Temos que... Isso é uma arapuca criada pela imprensa. A imprensa que ela quer deter, né, o selinho de verificado. Você é moderado, você não é. Eu vi esse tweet aqui, eu falei, bicho, rapaz, isso aqui se encaixa perfeitamente. Esse cara deve estar me espionando. O Atalé deve estar me espionando, porque isso aqui foi dia 30. Eu falei, rapaz, esse bicho deve estar me espionando, velho. Meus conversas de WhatsApp quando dessa. Parcela da população espera que os seus problemas do dia a dia sejam resolvidos, independente de quem seja o ator político. A mídia tenta vender isso como se fosse ser de centro. Mas todos os nomes que tentaram não são populares. Não, eu que vou resolver o teu problema. Isso é ser de centro? Não, não é. Não é focar no interesse da população. Não, não é. Não tem nada a ver com isso. Que interesse da população que o Lira quer resolver? Com PL 2630? Voto do CARF? O arcabouço fiscal coloca a economia do Brasil de joelhos? Uma reforma tributária ideológica? Que interesse, que Brasil que o Lira pensa, gente? Papio furado, balela. Aí eu vi isso daqui, ó. Isso daqui é até um certo, como posso falar, termômetro de como essa questão, essa questão de se descobrir direito, ela tá crescendo no mundo. Todo dia sai uma notícia sobre isso, né? Eu não sou especialista em Argentina, mas eu vi um comentário que, se for verdade, faz muito sentido. Eu vi um comentário da pessoa falando que essa região seria o Nordeste. Por isso que o cara dá um peso a esse comentário, falando assim, ó, pela primeira vez em mais de 20 anos, o peronismo acaba de perder a província de Chubut. Perderam mais de 40 pontos em relação às eleições de 2019. Uma catástrofe para o peronismo, apenas 15 dias das eleições nacionais. É uma ótima notícia para a Argentina. Histórico. Uma região historicamente ligada à esquerda. Aí, você vê aqui, ó. Aqui é a turma de centro. Aqui são os moderados. Governo Lula é cobrado a agir contra crimes da ditadura. Mais de 170 entidades de direitos dos humanos estão pedindo isso. Agora, um grupo formado por elas insiste que o momento de avançar nas políticas públicas de memória, verdade, reparação e justiça, com inspiração nas melhores práticas internacionais, bem como caminhar na ampliação destes conceitos e dessa agenda, incorporando não apenas outras temporalidades históricas, como também outras vítimas, levando em conta especialmente recorte de gênero, raça, classe, território e orientação. A esquerda está o tempo todo construindo uma narrativa, para tentar criar todo um cenário para mostrar, olha, nós somos os bonzinhos, nós somos os salvadores, olha como nós somos bacanas. E aí do outro lado fica a turma tentando falar, não, nós somos aqui, somos de centro-direita. Não, bicho, a gente é de direita, nós somos conservadores. Eu acho que vocês são conservadores no costume, conservadores também na economia. Vide é o que os liberais realmente defendem. Tem que acabar com esse nojinho. E para acabar com esse nojinho tem que começar a desmontar, não só desmontar essa ideia de esquerda, mas essa ideia maluca de centro. Para o grupo, outras medidas devem incluir a instalação da Comissão Nacional da Verdade Indígena.
sei nem o que seria isso, mas eu acho que deve haver alguma coisa de perder a Amazônia para o planeta, né, o objetivo final deles. O avanço no reconhecimento das violações dos direitos humanos dos trabalhadores rurais, ou seja, tentar colocar o MST como o pobre coitado. Um monte de outra coisa, nem vou ler o resto. E por fim fala assim, ó, cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, especialmente no que diz respeito às reformas institucionais para interromper, vixe, não, meu Deus do céu, violência entre os mais pobres, bem como aquelas que tratam do aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas. Ai, ai, ai. Enfim, o vídeo de hoje é isso, eu não dei play em nenhum vídeo. Reflitam sobre isso. História de centro. O que é? Tentem definir o que é, o que é a ideologia de centro. O que ela defende. O que ela defende. Eu acho que isso, inclusive, ajuda as pessoas a despertarem para falar, pô, eu acho que então eu sou direita. Já que não tem centro, esquerda e direita, acho que eu sou mais direita. Sou mais à direita. Já é um bom caminho. Já é um bom caminho. Ainda fortalecemos esse movimento nosso, né? Que Jairzão encabeceia e tanto vem ajudando aí ao longo dos anos. Se gosta do meu trabalho, pode estar mesmo no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. Obrigado por toda a ajuda, sempre não. Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Lembra de compartilhar esse vídeo e amanhã com certeza voltaremos com informações das CPIs de hoje. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!